Graça e paz, amados irmãos. Muitas pessoas vão para as igrejas em busca de melhoria, de melhorar algum ponto na sua vida, alguma questão relacionada ao seu matrimônio, a um relacionamento. Muitos vão para a igreja buscando conversão de filhos, e essa conversão em sua mente diz respeito a abandono de drogas, criminalidade, más companhias, ou até alguns pontos na sua conduta. Mas são melhorias. Melhoria é reforma, não é mudança. E existe uma diferença muito grande entre melhoria e mudança. Mudança é conversão. Você deixa de ser aquilo que você foi. Você deixa de ser. Se você quer melhorar alguns pontos e conservar outros, isso não é mudança. Isso é melhoria. Mudança diz respeito literalmente a deixar de ser aquilo que é. Mudar de lugar, de posição, de condição. E a mudança, nós sabemos que ela é paulatina, progressiva, porque o propósito da mudança é justamente alcançar a estatura de Jesus. Então, dia após dia, ministração após ministração, conforme a fé vai se aperfeiçoando, se aprofundando em conhecimento, o indivíduo vai galgando degraus que o levará à imagem, à estatura completa de Cristo. Este é o propósito pelo qual o Evangelho deve ser pregado e deveria ser entendido em muitas denominações, mas não é. Por quê? Porque hoje as pessoas oferecem melhorias e não mudança. Como eu disse, mudança é conversão. Você muda de estado, de condição. Você muda de postura. Você não pode atribuir mudança quando você conserva determinados pontos que constituem a velha criatura. Porque mudança é abraçar uma nova postura, um novo modo de viver, de pensar, de crer. E se nessa crença ainda existem elementos que constituem a postura da velha criatura, daquilo que eu fui, então eu não mudei. Eu posso ter sofrido melhorias. Quando Deus vier salvar o homem, ele não vai buscar o melhorado. Porque o melhorado, ele é indeciso. O melhorado é aquele que busca mudanças em pontos de sua vida, e não uma mudança integral. Essas mudanças em determinadas áreas da sua vida são melhorias. Por exemplo, você pega um indivíduo que ele era criminoso e traficante, certo? E este cara, você convence ele de que ele se converteu deixando o tráfico e o crime, mas ele continua sendo muitas vezes desonesto, irado, certo? Ele continua sendo contencioso, vingativo. Então ele sofreu melhorias. Aos olhos naturais, ou os olhos da sociedade, esse indivíduo se converteu. Mas aos olhos de Deus, ele melhorou em alguns pontos, porque ele abandonou algumas coisas que o criminalizava ou o colocava à margem da sociedade. Mas ele não deixou de ser semelhante, parecido com a maioria das pessoas que compõem a sociedade. Por que a maioria? Porque algumas fazem parte do crime e outras acham, que o criminoso é um indivíduo cruel, que o tráfico é algo repugnante, enfim. Mas elas continuam com as características que um criminoso tem: ira, fúria, rancor, ressentimento, mágoas, vingança. Só não cometem os crimes. Por isso eu disse que em alguns pontos. Agora é interessante você saber o seguinte: quando o indivíduo se converte, a verdadeira conversão ela é caracterizada pela mudança integral do indivíduo, e não apenas o abandono de um ou outro comportamento, postura que o deixava à margem
de uma sociedade hipócrita. Por que hipócrita? Como eu disse, ela pode reprovar o crime, o tráfico, mas ela ainda tem ira, vingança, maldade, tem todas as características que um criminoso tem, exceto cometer o crime propriamente dito. Então, são mudanças superficiais. São boas? Claro que são boas. É muito bom quando um criminoso deixa o crime, quando um traficante deixa o tráfico, quando um viciado abandona o seu vício. Isso é importante, isso é louvável, só que isso, apenas isso, não serve para caracterizar alguém como convertido, como alguém salvo. Esse indivíduo não pode ser identificado ou tido como salvo. Por quê? Porque ele abandonou algumas coisas, ele sofreu melhorias. As mudanças foram em áreas específicas e não integralmente. Então, melhorias não caracteriza mudança. Mudanças em pontos determinados não caracteriza conversão. Existe uma diferença muito grande entre mudanças em determinadas áreas, em determinados pontos, aspectos da vida do indivíduo, que são as chamadas melhorias, de uma mudança plena, absoluta e integral do ser. A mudança plena, absoluta e integral do ser diz respeito à mudança comportamental visual, a forma como você me enxerga, a mudança interior, aquela como eu me vejo, né, que é a conversão do meu homem interior, da minha alma, e é óbvio que tudo isso diz respeito, ou depende, melhor dizendo, da mudança espiritual. Porque o espírito é que define o que eu era, né? A velha criatura ela é definida pelo meu estado de espírito. E o espírito é o meu entendimento. Eu não estou falando aqui de espírito fôlego de vida, eu não estou aqui falando de espírito demônio, eu não estou aqui falando do Espírito Santo, estou falando de espírito e entendimento, formação intelectual, aquilo que define o meu caráter, a minha postura, a minha personalidade, certo? Temperamento, modo de agir, gostos, crenças, enfim. Quando eu me converto, é formado em mim um novo espírito. Eu ouço o Evangelho, a palavra que é espírito, e ela faz separação entre a minha alma e aquele espírito que consistia no que eu era, que definia o meu ser, que levava, né, o meu homem interior a manifestar o que ele cria, o que ele sentia, o que ele desejava, ou seja, sentimentos, ações, pelo meio do comportamento físico do homem exterior. Certo? Então vocês têm que ter entendimento sobre isso. Mudança não tem nada a ver com melhoria. É lógico que a minha mudança vai manifestar melhorias, é óbvio. Só que melhorias, presta bem atenção, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E não aquela melhoria que é definida por mudança em pontos específicos. Eu tenho que me tornar plenamente maduro, perfeito, à estatura completa de Cristo. Essa é a finalidade pela qual o Evangelho é pregado. Este é o propósito pelo qual nós somos chamados para pregar o Evangelho. Sermos levados e levarmos pessoas à estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? Então, para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, eu peço por favor que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Eu gosto muito desse texto, particularmente ele expressa alguns pontos aqui que, se obedecidos, nós teríamos outra igreja, né? Nós teríamos pessoas formadas totalmente diferentes daquilo que nós temos visto hoje. Então olha só, Efésios 4, a partir do versículo de número 11, o apóstolo Paulo, pelo Espírito do Senhor, ensina. E ele mesmo, aqui ele fala de Deus, deu uns para apóstolos, ele mesmo,
Não teve intervenção humana. Não foi escolha humana. O cara não foi levantado, né? Nenhum destes dons ministeriais dados aos homens, aqui no caso escolhidos por Deus, diz respeito a tempo de igreja, a diplomas teológicos, certo? A prestatividade, não. É óbvio que o indivíduo escolhido por Deus tem características especiais, as quais Deus, na sua onisciência, enxergou e por isso os escolheu para que pudessem sustentar, manter, conservar, receber esses ministérios. Certo? Mas não foi só por isso. Deus o sabe. Então a palavra diz, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo, como eu disse, não foi por escolha humana. Não é um pastor que chegou lá e falou, olha, Deus está mandando eu te ungir a apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não. Deus escolheu. Deus escolheu. Eu quero que você entenda isso. Deus é quem escolhe. E os homens de Deus, que recebem revelação do Senhor, ungem o indivíduo diante da comunidade com imposição de mão e não com ódio, porque nós não estamos no Velho Testamento, para que toda a comunidade possa aceitá-lo como tal. Ok? Mas quem escolhe é Deus. Se o indivíduo não tem uma experiência aonde o Senhor o comissiona, esse indivíduo não pode exercer essa função, esse dom ministerial. Por que não pode? Porque ele não foi escolhido por Deus. Ah, mas eu estou há tanto tempo na igreja, nunca dei escândalo, meu pastor me escolheu por causa do meu diploma, da minha formação, sempre fui leal, bom dizimista. Amado, continue sendo assim, mas não é desta maneira que Deus seleciona. É por isso que nós temos tantos ministérios, porque pouquíssimos, na verdade, são compostos por homens levantados por Deus. Os homens levantados por Deus, eles trabalham para manter a unidade, porque eles sabem que se não há unidade, não tem mesmo Espírito, não tem mesma palavra, não tem o mesmo Deus, não tem o mesmo Senhor, não tem a mesma fé, não tem o mesmo batismo. Certo? Não existe soma de visão. A Bíblia determina a visão, que é uma só, a do Senhor, e nós devemos nos manter nela. Soma de visões causam divisões. Entendam isso. Soma de visões causam divisões. Eu não posso conviver com alguém que pensa diferente de mim, que vê diferente de mim, que interpreta o Evangelho de uma maneira diferente da que eu interpreto. Porque, ainda que estejamos unidos pelo bom senso, ainda que estejamos unidos politicamente, estamos separados ideologicamente. E essa não é a finalidade. O Senhor deu estes dons ministeriais para unir os membros ao corpo, e não para que os mesmos causassem divisão ao corpo. Quando há divisão, vai haver problemas na formação do caráter dos membros, na formação espiritual dos membros dessas instituições. Eles serão tais como seus líderes. Por isso que o Senhor, Ele mesmo levanta, porque os que Ele levanta, eles são unidos. Eles são unidos. Olha só. Aí no capítulo 4 mesmo, a partir do versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é a unidade do Espírito? Mesmo conhecimento, mesma fé. Olha só. Um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos
e em todos. Deus deu os dons ministeriais para conservar a unidade do corpo e não para fracioná-lo, para causar facções, grupos, divisões, várias instituições religiosas. Não. Ele deu os dons ministeriais aos homens que ele escolheu para que os mesmos estivessem trabalhando em conjunto. Mas eles teriam o quê? O que eles teriam? Primeiro, eles procurariam guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que diz respeito a essa unidade espiritual? O Espírito aqui, que está na nossa Bíblia com letra maiúscula, na verdade está errado. O correto aqui é com letra minúscula, dizendo respeito ao espírito de entendimento, a formação que você recebe. Daí então, nós pulamos aqui para o versículo de número 4. Aí sim, um só corpo, a igreja, e um só espírito, o de Deus. Entenderam a diferença do que eu falei? Desse espírito para aquele primeiro espírito? O primeiro espírito diz respeito à sua formação. Todos temos o mesmo espírito, o mesmo entendimento, a mesma formação espiritual, certo? E compomos o mesmo corpo e temos todos um espírito, um só espírito. Esse é o Espírito Santo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. Eu não posso ter uma fé diferente da sua, nem você ter uma fé diferente da minha. Tem uma diferença muito grande da fé na crença, presta bem atenção, da fé na crença, na palavra, do que se propaga, do que se entende, da intensidade da minha fé em que Deus possa fazer na minha vida ou por meu intermédio. Eu não estou falando da fé que diz respeito ao que Deus possa fazer em minha vida ou por meu intermédio. Eu estou falando do conhecimento, do entendimento. Então aqui, esse texto, quando trata de fé, ele não está tratando da intensidade, e sim daquilo que nós cremos e anunciamos, daquilo que nós defendemos e difundimos, daquilo que acreditamos acerca do Evangelho e de quem é Deus e o Senhor Jesus, e não daquilo que eles possam fazer, a confiança que eu tenho em que ele possa fazer na minha vida e por intermédio da minha vida, ou na vida de alguém e por intermédio da vida de alguém. Eu não estou falando de intensidade. Eu estou falando de crer-se no ensino, ou seja, o mesmo entendimento, o mesmo ensino. Todos nós dizemos uma mesma coisa porque temos uma mesma fé. A partir do momento que o indivíduo enxerga de maneira diferente, esse cara não está tendo a mesma fé que eu tenho. Ele pode até crer em determinados pontos, mas não num todo. E isso já causa divisão. Vocês estão entendendo? Isso já causa divisão. Imagine uma igreja com 10 pastores e esses 10 pastores, cada um tendo uma interpretação distinta de um determinado texto ou de um assunto. Vocês já imaginaram a confusão que isso vai gerar? Isso vai formar pessoas o quê? Divididas. Todos nós temos que ter o mesmo entendimento. Então a palavra do Senhor diz, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito, do entendimento, pelo vínculo da paz, a um só corpo, a igreja, e um só Espírito, né, o Espírito Santo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando diz que é uma só fé e um só batismo, eu estou crendo como meu irmão. Nós cremos igual. O que você perguntar para mim acerca da palavra, eu vou dizer o mesmo que o meu irmão disse quando questionado por você. É a mesma visão, o mesmo entendimento. E um só batismo. Um só batismo é aquele que é realizado da maneira correta. Porque se o indivíduo for 10 vezes batizado e todas as vezes tiver sido errado, ele tem que ser rebatizado e da maneira certa, para que então possa ter um só batismo como o nosso. Entenderam? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então o Deus que busca isso, o Deus que determina isso, foi o mesmo que deu uns aqui no versículo 11
para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. O que ele queria com isso? Qual era a finalidade, o propósito disso? Querendo o aperfeiçoamento, o preparo, a formação dos santos para a obra do ministério, para que pudessem trabalhar no ministério singular de Cristo. Então não existem ministérios, existe ministério singular quando diz respeito à igreja, trabalhar na igreja, fazer a obra do Senhor. Agora, existem ministérios, plural, que são coisas criadas dentro da igreja, lógico, no padrão bíblico, para a organização do corpo. Certo? Por exemplo, diaconia é um ministério. Qual era o que visava a diaconia, né? Que na verdade significa serviçais. Eram homens que tinham já os seus dons ministeriais, que eram separados para cuidar da mesa das pessoas. Naquele tempo da igreja, foram instituídos esses serviçais, homens que já tinham dons espirituais, como Filipe, que era evangelista, como Estevão, que era mestre, e os outros que tinham cada um seu ministério, para que os mesmos pudessem compor um grupo de auxílio à necessidade dos crentes, né, dos judeus gregos, que eles pudessem ter um auxílio, certo? Mas isso foi algo necessário, um ministério criado para a necessidade. Como pode haver necessidade, né, nos dias de hoje, criar uma mesa diaconal composta por pessoas que já têm os seus dons ministeriais, para a região de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, né, principalmente se forem patrícios, né, para que possam saber as necessidades da igreja naquela região e lidarem com isso, atenderem a mesa desses irmãos nesses municípios, ou até mesmo outros estados, né, ou outros países, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Senhor levantou esses homens para formá-los na mesma visão. Poxa, o apóstolo não tem aqui uma visão diferente da do profeta, até porque o apóstolo foi o responsável em dar o fundamento, o profeta em trazer a revelação. Olha que coisa. O evangelista em propagar o evangelho, levar a palavra. O pastor em fazer o quê? Apacentar aqueles que eram evangelizados. E os mestres a doutrinar, formar aqueles que se achegavam ao corpo. Então, um ministério depende do outro. O apóstolo é um missionário. Ele dá o fundamento, ele prepara, né? Deus dá a ele capacidade, entendimento, para que ele esteja cumprindo todas essas obrigações, profética, evangelística, pastoral e doutrinária, até que ele, formando pessoas pelo Espírito Santo nessa visão, possa entregar a cada uma delas a sua responsabilidade, para que então o corpo seja aperfeiçoado, seja formado. Compreenderam isso? Porque o propósito dessa pregação, dessa ministração desses homens, é justamente o aperfeiçoamento. Então vamos lá. O indivíduo, ele era do mundo, ele se converteu, certo? Ele se tornou um santo, só que agora ele precisa ser preparado, aperfeiçoado, formado para a obra do ministério, para trabalhar no ministério de Jesus Cristo. Então, versículo de número 12, dando esses dons ministeriais a esses homens, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a priori, o corpo de Cristo não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em capacitação, formação, aperfeiçoamento destas pessoas. Ok? Por quê? Quando você tem um crescimento sem um aperfeiçoamento, vai ser um crescimento desorganizado, despreparado, aonde você vai formar pessoas vazias, onde você vai formar pessoas, aliás, aonde a igreja será composta por pessoas totalmente despreparadas, certo?
Então aqui era o preparo dessas pessoas, o aperfeiçoamento para que eles pudessem trabalhar no ministério. Diferente de hoje, que existem presidentes de ministérios que não têm preparo nenhum, que não têm experiência, maturidade nenhuma, formação nenhuma. E a formação aqui eu não digo respeito à teologia. Estou dizendo a formação mesmo do caráter do cara, em todos os aspectos, seja teológico, espiritual, maturidade. Por isso que não era entregue às mãos de ninguém, né, alguma responsabilidade, se o indivíduo fosse neófito. O que é um neófito? Neófito é um indivíduo despreparado, ele é novato na fé. Tem um neófito que tem pouco tempo e tem um neófito que tem muito tempo, né, digamos assim, que está ali na igreja, mas que nunca alcançou a estatura, que nunca recebeu a formação correta, que nunca foi verdadeiro, que nunca ganhou entendimento. Então tem esses dois tipos de neófito. E tem que ser bem observado isso, que às vezes o cara, por necessidade, acaba querendo levantar alguém despreparado, acreditando que o tempo pode prepará-lo. Isso é um engano gigantesco. Isso é um engano, um equívoco gigantesco. Não se dá responsabilidade para alguém que não tem a capacidade de assumi-la. Certo? Não pode fazer isso. A pessoa tem que ser leal, a pessoa tem que ser fiel, a pessoa tem que ser verdadeira, tem que ser sincera, tem que ter a capacidade de ensinar, tem que ser hospitaleira, tem que ser uma pessoa entregue, casada, vivendo como se não fosse. Que é um mistério que poucos entendem. Tem que ser uma pessoa que seja inteiramente convertida, integralmente, e não uma pessoa que tenha melhorias em alguns pontos, como eu havia explicado. A salvação é para os mudados. Presta bem atenção. A salvação é para os mudados. A salvação não é para os melhorados. A melhoria leva à mudança, desde que essa melhoria seja constante. Todos os dias eu melhoro em algo. Ela não pode ser localizada em determinadas áreas da minha vida. Tem que ser em todas. A salvação é para quem é santo. E o santo é aquele que mudou integralmente. E não em determinados pontos da sua vida. Tem muita gente que melhorou, mas que não mudou. E nós precisamos mudar. O novo nascimento consiste em mudança integral. E não em melhoria em determinados pontos da nossa vida, em determinadas áreas do nosso ser. E ele mesmo, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, a formação dos mesmos, para que eles estivessem capacitados, preparados para trabalhar no ministério. Para que então dessem o quê? A edificação do corpo de Cristo. Essa edificação, a priori, não diz respeito à quantidade, mas em preparo de pessoas. Então, se um pastor ele levanta alguém por conta da necessidade, é porque o trabalho dele foi efetuado da maneira errada. Porque se tivesse sido efetuado da maneira correta, ele teria pessoas preparadas para assumir algumas obrigações. Se ele está colocando alguém no desespero, é porque o trabalho dele não foi feito da maneira correta. Entenderam? Ah, mas Jesus, sendo quem era, orou e escolheu 12, dentre eles estava o traidor. Só que se você reparar no que a palavra de Deus diz, Jesus fala o seguinte, olha, o diabo pediu para vos peneirar como quem peneira o trigo. Aí Jesus fala o seguinte, para Pedro, mas eu roguei por ti. Olha que interessante, presta bem atenção, presta bem atenção. Jesus disse que o diabo tinha pedido para peneirar os apóstolos, peneirar os discípulos, certo? E com quem que Jesus se preocupou? Foi com Judas? Não. Jesus se preocupou com quem? Com Pedro. Aí Jesus fala, mas eu intercedi por ti. Por quê? Porque dentre os 12, quem era mais suscetível, quem era mais passivo de se tornar um traidor, era Pedro, não era Judas. Judas se corrompeu depois.
Satanás teve um trabalho paralelo. Mas você pode ver qual a diferença de Judas para Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mesmo tendo sido advertido por ele. Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. E se você observar as formas como Pedro o negou, Pedro foi muito pior, muito mais traiçoeiro do que Judas. Por quê? Conforme o Senhor estava sendo interrogado, Pedro estava entre a multidão caminhando. Um abordou Pedro e falou: você não é um deles? Não o conheço. A segunda falou para ele assim: você não é deles? Você se parece com eles? Não conheço. Na terceira, a palavra diz que Pedro blasfemou. Ele deve ter dito algo: eu nem conheço esse cara. Ele deve ter xingado, porque Pedro era explosivo. Porque o cara disse: nossa, você é dele sim. Você fala com ele, como ele. Você se parece com ele. Olha. E o que Pedro fez? Blasfemou. Então, se você for olhar por este ângulo, Pedro foi pior do que Judas. Se Judas não tivesse tirado sua vida, haveria chance para ele, porque a palavra diz que Judas se arrependeu, ele devolveu as moedas. Só que já era tarde demais. Então a questão de Judas foi que ele tirou a sua vida ao invés de ter se mantido vivo, de suportar a aflição pelo erro cometido, de pagar pela sua traição. O problema dele foi a maneira como ele lidou com o problema. Pedro permaneceu, Pedro ficou ali, o Senhor apareceu para ele, e Pedro era uma nova criatura. Pedro se tornou um cara diferente, por isso que ele se dedicou tanto. Então não adianta você usar essas coisas como desculpa para o seu fracasso. Faça as coisas corretamente, que você vai ter uma igreja saudável. Você vai ter pessoas preparadas para te ajudar. Acredite nisso. Eu falo isso com experiência pessoal. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, o preparo dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, qual é a finalidade desse preparo? É para sempre? Não. É por um tempo determinado. Até que pressupõe um espaço de tempo. Hoje você vai na igreja, tem pessoas que estão 30, 40, 50 anos sentadas do mesmo jeito quando entraram ali e acham que estão salvas. Pessoas que não dão fruto, pessoas que não estão preparadas para a boa obra, pessoas que não dão bom testemunho, que não têm um comportamento que manifeste mudança, pelo contrário, tem melhoras, mas não tem o testemunho de Jesus integral. Ele tem ali exemplos de fé, milagres recebidos, agraciado em alguns pontos da sua vida, mas o mais importante, que é a sua conversão integral, este cara ainda não dá sinal para isso. Então significa que ele nunca se converteu. Ele sofreu melhorias. E como eu disse, as melhoras, elas têm que ser constantes para então alcançar a mudança. Porque a mudança, ela não é só comportamental, ela é espiritual, ela é na alma. Nós temos que apresentar a Deus irrepreensíveis corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, abram comigo, nós vamos voltar para esse texto ainda, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, que é a formação espiritual, o entendimento, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem ideia do significado disso? Do nível de perfeição?
do quanto temos que ser equiparados a Jesus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Paulo está dizendo, né, para a igreja, olha, que Deus vos santifique em tudo. Em todas as áreas da vossa vida. Isso é mudança. Certo? A santidade é mudança. Presta bem atenção. O santo é o mudado. E a santificação é o aperfeiçoamento. Certo? Então, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não vai levar pessoas melhoradas. Ele vai vir buscar os convertidos, os que realmente mudaram. E quem muda não oscila. Quem muda progride cada vez mais. A cada momento ele dá testemunho de maior mudança. Ele não apresenta mudança ou melhoras em determinados pontos. Não. Ele manifesta mudanças constantes e significativas que atestam a sua conversão, que comprovam a sua conversão. Quem diz que porta de emprego é sinal de alguém que mudou? Quem diz que só abandonar as drogas e o crime é sinal de que alguém mudou? Isso são melhorias, mudanças específicas. A verdadeira mudança é aquela onde tudo isso é superficial. Tudo isso é poeira daquela mudança interna que é a conversão. Aonde você acaba tendo um outro temperamento, um entendimento aguçado, sensibilidade maior, cheio de caridade, misericórdia, honestidade, sinceridade. Certo? Então sejamos sinceros com nós mesmos. Reconheça os seus erros, as suas falhas. Eu não estou dizendo isso aqui para desestimular ninguém. Pelo contrário, eu estou vos exortando a que vocês abram os vossos olhos e percebam que melhorias não sinalizam conversão. Mudança, sim. Mudança, sim. Porque o pecado tem que sair de você com o comportamento que o sustentava. Por exemplo, se o cara roubava, ele era agressivo. Então, ele deixou de roubar e a agressividade foi junto com o abandono do crime. O cara às vezes deixou de adulterar, mas não deixou de ser malicioso, cobiçoso. O adultério tem que ir embora junto com a cobiça, junto com a malícia, com as concupiscências. Certo? O cara era um explorador, ele deixou de explorar, mas não deixou de ser ganancioso, amante do dinheiro. Ele tem que deixar. O cara mentia, mas não deixou de ludibriar, de enganar, de dar uma outra impressão. Ele não deixou ainda de enrolar as pessoas, de tirar vantagem das pessoas, de manipular pessoas. Ele é um mentiroso que não usa palavras diretamente enganosas. Ele engana por meios persuasivos discretos, superficiais. Mas a malícia e o entendimento da mentira ainda continua nele, porque ele usa as mesmas estratégias, às vezes até mais apuradas, muito mais bem elaboradas, digamos assim. Vocês estão entendendo a diferença entre mudança, que é conversão, e mudanças, né, em determinadas áreas, determinados pontos, que são melhorias?
Tem muita gente liderando a igreja que são melhoradas, mas não são aperfeiçoadas. Olha que coisa. Olha que coisa. Pessoas que são honestas, mas não são justas. Pessoas que se consagram, mas não são santas. Jejuam, oram, mas não expressam Jesus Cristo. A sua ideologia contraria a palavra de Deus, contraria o Evangelho. É só você entrar na rede social e você ver as coisas que os líderes postam ali. Apoiando políticos, falando mal de outras pessoas, de outros políticos, vibrando com a prisão ou morte de criminosos, quando na verdade nós deveríamos amar, orar por sua conversão. Pessoas querendo ter armas em mãos com a desculpa que é para proteger sua família, mas na verdade é desejando matar o inimigo. Tem uma diferença. Tem uma diferença de proteger a família e matar o inimigo. Às vezes, para defender a sua família, haverá necessidade de que haja um disparo que possa levar a vida do inimigo. Mas o intuito não é esse. O intuito é gerar na mente da pessoa que, olha, eu não vou mexer ali porque eu posso me dar mal. Certo? E não abatê-lo como se ele fosse alguém descartável, mas um inútil que se foi, que causava problemas à humanidade. Até porque se fosse assim eu estaria lascado. Né? Eu estaria lascado. Porque não haveria chance para mim. Tantas coisas erradas que eu fiz. Tantas coisas erradas que eu fiz. Quer dizer então que se eu viesse, né, se eu estivesse vivendo o que eu vivi no passado agora, os crentes estariam me caçando, querendo me matar ao invés de me converter, querendo mandar minha alma para o inferno ao invés de salvá-la das garras de Satanás. Né? Então você vê que esse tipo de pensamento, essa mentalidade, ela é demoníaca. Só que é uma mentalidade que surge no coração dos indignados. E os indignados, presta bem atenção, os indignados com o mundo têm que apresentar um mundo em oração a Deus. E não querer a destruição dos ímpios. Porque o próprio Deus nos afirma em sua palavra que ele não tem prazer na morte do que morre. Antes que o indivíduo se arrependa e seja salvo. Eu tenho que pensar como Deus. Meu coração tem que ser o mesmo de Deus. Eu tenho que ter o mesmo espírito. Eu tenho que estar em unidade com Deus, o mesmo propósito. Se eu penso diferente de Deus, que quer salvar, eu não sou de Deus. Eu não tenho unidade com Deus. E é isso que os crentes de hoje não entendem. E você tem que entender isso. Tem uma diferença muito grande entre pessoas que falam da fé para pessoas que expressam a fé. De pessoas que pregam a Bíblia para pessoas que vivem a Bíblia. Tem uma diferença dos mudados para os melhorados. Os melhorados são focados em áreas. O mudado, ele é convertido e ele manifesta através do seu comportamento a imagem do Senhor. Olha a diferença. Os melhorados, eles são mornos. E Apocalipse disse: quem deras fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Os escândalos vêm dos mornos, não vêm dos quentes. Os frios não dão escândalo porque eles são facilmente identificados. Então qualquer obra de justiça é atribuída a eles como mudança. Deus é glorificado quando o frio tem algum comportamento nobre. Mas o morno não tem identidade própria. O morno, ele tem dupla personalidade. Ele usa o evangelho para aquilo que ele acredita. Ele não usa o evangelho para que ele se torne aquilo que Deus quer. Certo? Aquele que é melhorado, ele usa Deus. Ele não é usado por Deus.
Ele se justifica usando o nome de Deus, ele não é justificado pelo nome de Deus. Tem uma diferença muito grande entre o mudado e o melhorado. O mudado, ele é sincero, ele reconhece seus erros, confessa seus pecados, admite sua culpa. Ele tem o que o Senhor lembrar a respeito dele. O melhorado não. O melhorado é hipócrita, é falso, é assassino de reputação dos seus iguais, daqueles que ele chama de irmãos. O melhorado é rebelde. O melhorado, sendo líder, ele mata o rebanho. Quando o rebanho peca, no momento que o rebanho mais precisava dele. O rebanho dos melhorados é aquele que assassina a reputação dos seus líderes, que não tem gratidão, que não reconhecem o seu trabalho quando chegaram a ele. Mas tudo isso por quê? Porque o rebanho é a imagem do líder. Como o líder age, o rebanho age também. Como o líder crê e prega, assim é formado, é manifestado no caráter, no comportamento, na imagem dos seus liderados. Os melhorados, eles são joio, eles não são trigo. Se você pega um ramo de joio e um ramo de trigo, você vai olhar, ambos são idênticos. É idêntico. Certo? Dá uma mudancinha assim na tonalidade, porque o joio é um pouquinho mais verde e o trigo é um pouquinho mais amarelinho. Mas alguém que não olha para os frutos, com certeza, tentar tirar o joio ali antes do tempo, com certeza, confundido, ele tirará fora o trigo. Com certeza, porque ele não vai saber julgar pelos frutos. Isso, eu digo respeito aos líderes melhorados. O líder melhorado é aquele que, quando ele dá uma olhada para a lavoura e ele identifica pelos frutos o joio e o trigo, ele já quer se livrar do joio. Quer tirar ele fora. Já o líder que é mudado, quando ele olha para a lavoura e identifica o joio, ele fala, poxa, eu dormi na fé, por isso o inimigo teve tempo de semear o joio no meio do trigo, mas eu vou amá-los igual, vou cuidar deles da mesma maneira e vou suportá-los até o fim. Então o Senhor mesmo mandará os seus anjos e os mesmos vão tirar fora, para que não aconteça de que eu vendo um trigo com um comportamento de joio, na injustiça eu possa arrancá-lo e colocá-lo a perder. Por quê? O mudado, ele quer mudança. O mudado, o seu comportamento é o mesmo e não sofre alterações negativas. Ele não decresce, ele não involui. Entenderam? Ele não regride, ele progride, ele evolui, ele cresce. É diferente. O mudado, ele sempre quer salvar as pessoas. O melhorado, não. O melhorado, ele guarda ressentimentos, picha imagens, assassina reputações. O melhorado é indignado, é traiçoeiro, não se pode confiar. O melhorado, ele é egoísta, ele busca os seus próprios interesses, né? Por isso é egoísta. Ele é focado naquilo que traz para ele algum retorno, que ao seu modo é positivo, algo que ele possa de alguma maneira se beneficiar. Já o mudado não, ele expressa a Deus constantemente. Seu comportamento é sempre o de Jesus, porque ele foi aperfeiçoado. Entenderam? Hoje tem muitos líderes melhorados cuidando do rebanho, e você tem um rebanho de pessoas melhoradas, a imagem desses líderes. Mas em pouquíssimos lugares você vai encontrar um líder mudado com um rebanho à imagem do que ele prega. Um rebanho mudado. Um rebanho mudado, ele é cheio de amor, de paciência, longânimo, misericordioso, cheio de compaixão. É um rebanho piedoso. O que é uma pessoa pia
ou um rebanho piedoso. São pessoas que manifestam o evangelho com seu comportamento, são pessoas que se portam como Jesus. Não têm ambição financeira, não fazem as coisas para serem vistas pelos homens, não ficam por aí distribuindo cesta básica ou levando alimentação, fazendo selfie, tirando fotinha para mostrar para os patrocinadores, para se promoverem com as redes sociais, com as mídias. Não, pelo contrário. São pessoas que seguem o evangelho como regra de vida. São pessoas que expressam Jesus, o seu intelecto, da maneira que falam, da maneira como se expressam, como lidam com determinadas situações, como agem e reagem. Todo instante elas conservam ali a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E é isso que as mantém unidas. É isso que as mantém unidas. Pessoas melhoradas vão se divergir e por isso separar-se quando diz respeito a pontos de vista, ambições, desejos distintos. Pessoas mudadas, elas agem diferente. As pessoas mudadas abrem mão do seu eu, do que eles acham melhor, e abraçam algo que realmente possa manifestar uma mudança. Aquele que quer a mudança, ele é diferente daquele que quer a melhora. O que quer a melhora, ele está buscando pontos específicos, situações específicas, né? Mudanças localizadas. O que realmente quer a mudança, ele é diferente. Ele quer alcançar a estatura de Jesus. Ele quer ser salvo. Ele focou na salvação, independente do que venha a perder, de quem ele venha a perder, o negócio dele é com o Senhor. Ele quer viver para Deus. Então é diferente. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo de número 4. A partir do versículo 11, para darmos continuidade à linha de raciocínio. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que ele queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento, o preparo, a formação dos santos para a obra do ministério. Então quem é que pode trabalhar no ministério? Os santos que forem preparados. Não podem ser neófitos, tem que ser pessoas extremamente capacitadas, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, a priori, é edificado por pessoas preparadas para a obra do Senhor, para trabalharem no ministério de Jesus, tá bom? Versículo 12. Querendo, né, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que pressupõe o espaço de tempo, não é para sempre. Como nós vemos hoje, pessoas 30, 40, 50 anos sentadas na igreja inúteis. Não ganham alma, não têm capacidade para ensinar, para instruir ninguém. São inúteis. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o aperfeiçoamento proporcionado por esses homens que receberam esses dons ministeriais dizem respeito à preparação dos santos até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento de Cristo. Todos nós cheguemos a ter a mesma fé e o mesmo conhecimento de Jesus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, eu alcancei a salvação e garanti a salvação. Para que não sejamos mais o que? Meninos inconstantes. O que mais eu tenho visto hoje em dia são meninos inconstantes. Por que existem meninos inconstantes? Porque não tiveram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Homens preparados, homens que os tivesse aperfeiçoado, levado-os à mesma fé e conhecimento de Jesus. Por isso são meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Pingam ali, pingam aqui, igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, e às vezes, todas essas igrejas, nenhuma delas é de Deus. Porque se uma delas fosse, ele deixaria de ser inconstante. Entenderam? Ele deixaria de ser inconstante. É lógico que às vezes pode ser que ele tenha pingado, né, na igreja correta, mas não
tenha permanecido porque a primeira que o formou errado. Ou por ele não querer mudança, só querer melhorias, não tenha conseguido ficar em nenhuma. Por isso, ele também faz parte aí desse comportamento de menino inconstante. Só lembrando que o menino, ele não pode ter responsabilidade nenhuma pela herança. Nós vemos aí o exemplo do filho pródigo. Ele pegou a parte da herança dele e foi fazer o quê? Gastar com meretrizes. O que isso significa? Eu vou trazer uma revelaçãozinha para vocês aqui. O que é um crente menino ou alguém que se portou como filho pródigo? Primeiro, quando diz respeito a meninos, nós estamos falando de alguém irresponsável, imaturo, péssimo administrador, soberbo, arrogante, presunçoso, alguém que acha que pode viver distante do pai, que quer seguir a sua própria vida, e ele acaba gastando, pedindo a sua parte da herança, a herança é o conhecimento, e ele vai gastar ela com quem? Com as meretrizes. Quem são as meretrizes? As meretrizes são as igrejas prostitutas, as igrejas do diabo, aquelas que apacentam porcos. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, quando ele teve fome, ele foi atrás de pastor do quê? Pastor de porco. Os pastores de porcos colocaram ele para apacentar porcos. E ele, desejando comer a bolota, ou seja, a palavra que eles recebiam, ele lembrou da fartura que tinha junto do pai e decidiu voltar. Então o menino inconstante, ele acha que ele tem a capacidade de cuidar, de administrar a herança, mas ele não consegue, porque ele é irresponsável. Ele vai correr atrás de prostituta, ele vai apacentar porco, ele vai desejar a bolota. Se ele for pródigo, alcançar a humildade com todo o sofrimento, então ele volta para a casa do pai, ainda que seja na condição de servo. Mas se ele for soberbo e arrogante, ele vai continuar. E o pior, como tem muita igreja prostituta, ele vai se tornar um famoso pregador para prostitutas, que eles chamam de pastor itinerante. Não vou entrar em detalhes aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam ou induzem ao erro ou enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu quero que você preste bastante atenção agora. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Era aqui que eu queria chegar. Vocês lembram que lá no começo eu havia dito que os homens que são levantados por Deus, eles se mantêm unidos porque eles trabalham fundamentados no vínculo da paz, na unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Vocês lembram disso? Que esse negócio que o cara alcança o ministério, vai para outro lugar. Foi ungido pastor, abandona, a companhia do líder. E aí abre um monte de igreja. Esses caras, eles são aproveitadores. Esses caras nunca tiveram a formação correta, então desde o líder até eles estão todos errados, porque senão eles não seriam assim. Eles trabalhariam unidos, certo? Esses caras, ao invés de agregarem ao corpo, de ligarem os membros ao corpo, eles faccionam o corpo. Eles dividem o corpo, eles não trabalham em unidade. Eles trabalham na prepotência, na arrogância. Sabe onde está a unidade deles? Em coisas que não deveriam estar, como fama, reconhecimento e glória dos homens. Por isso, que cada um abre a sua igreja e chamam, os seus amigos para pregarem, e vão pregar nas igrejas dos seus amigos. Inclusive eles combinam, tem alguns que combinam até de recolher a oferta. Vou pregar na sua igreja, você faz um marketing a respeito da minha pessoa, tal. O que for arrecadado a gente racha, ou então fica 60% para mim e 40% para você, e quando você for na minha, a gente faz o mesmo esquema e tal. É assim que eles trabalham. Mas você pode ver que dificilmente haverá unidade entre o que apacentou e aquele que foi levantado como pastor, que abandonou a companhia desse que o apacentou. Geralmente, quando um pastor levanta outro a pastor, esse indivíduo tende a não permanecer,
E eles se separam ao ponto de não haver mais nenhum tipo de comunhão entre eles, nenhum tipo de amizade entre eles, de relacionamento entre eles. Eles romperam totalmente, quebraram totalmente o vínculo que deveria uni-los. Porque quando há esse rompimento, o cara chegou a pastor, ele abandonou a companhia do seu líder, é porque o líder mal o formou e ele, mal formado, se tornou um mau caráter tal como o seu líder e abriu uma outra denominação para competir com a dele. Muitas vezes até arrastam alguns membros ali daquela igreja onde ele foi formado pastor também. Certo? Então, voltando lá, Efésios capítulo 4, versículo de número 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Quem são essas juntas? Que ligam os membros para compor o corpo, formando o corpo. Essas juntas são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, aqueles que receberam de Deus esse dom ministerial para aperfeiçoamento dos santos. São eles que unem os membros para a composição do corpo. Certo? Então, quando esses que deveriam juntar os membros para compor o corpo se tornam independentes, se fazem independentes, faccionando, mutilando, dividindo o corpo, arrastam aqueles que estavam ligados a eles. Então, o que acontece, na verdade, é uma destruição da unidade. Aqueles que deveriam servir para unir os membros ao corpo, eles destroem o corpo, cada um vivendo independentemente, né? Um se torna independente do outro. E na verdade a igreja não funciona assim. Todos os ministérios são dependentes e as pessoas são beneficiadas por meio dessa dependência, né, que unem estes homens pelo seu dom ministerial, compondo o corpo de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um com a sua obrigação, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não tem como ninguém alcançar a perfeição sem a unidade, certo? E essa unidade, ela visa levar o indivíduo ao amor, porque o amor é a manifestação da santidade. E o amor é algo que se aprende na comunhão, suportando, conservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é assim que acontece. Tem uma diferença muito grande em mudados e melhorados, convertidos e convencidos. Hoje nós temos visto muitas pessoas convencidas, mas convertidas, puxa, quase ninguém. Quase ninguém. Porque a conversão, como nós lemos aqui, né, nós alcançamos a santidade no batismo, depois nós temos que ser introduzidos à nave da igreja, onde homens com esses dons ministeriais irão trabalhar no nosso aperfeiçoamento até que alcancemos a estatura de Jesus Cristo, a mesma fé e o mesmo conhecimento dele, para não sermos meninos inconstantes, para nos tornarmos capazes de administrar a herança, para que nós não venhamos abandonar o Pai. Pode ser que um desses rebeldes meninos, pode ser que eles estejam aí num processo de filho pródigo e arrependidos possam ser salvos. Pode ser. Mas são raros os casos em que isso acontece e nós não podemos usar as exceções como regras. Por via de regra é essa. Se houverem exceções, que possamos lidar com elas, mas as vias de regra são essas. E vocês têm que entender isso. Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Em nada difere. É o mesmo comportamento que um escravo, porque ele é menino ainda. Então, sendo santo, ele tem que ser aperfeiçoado. Entender que deve abandonar a postura de escravo. Olha só, Gálatas, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, herdeiro de tudo. Mas está debaixo o quê? De tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai.
Olha que coisa. Então, até o tempo determinado pelo pai, em todo o tempo que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo. O pai vai ter que lhe atribuir obrigações, ele não vai se obrigar, ele não vai se dispor, porque ele não tem responsabilidade, ele não tem visão organizada, ele não tem discernimento, ele não tem maturidade para lidar com determinadas situações, ele não sabe corrigir os erros, ele não sabe diagnosticar, ele não discerne entre o certo e o errado, porque ele é o quê? Menino. Menino. Então a mesma coisa acontece com o escravo. O escravo faz porque é pedido, ele não faz nada que o seu senhor não pede. Senão ele não precisaria de senhor. Certo? E tudo tem que ter alguém para falar para ele o que deve ser feito. Então, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele é assim. E nós, que somos mais maduros, temos que ter discernimento e maturidade para lidar com eles, para formá-los da maneira correta, para que eles não se tornem meninos inconstantes, que são os rebeldes. Os meninos inconstantes são aqueles que acham que já estão aptos para lidar com as coisas de Deus e não estão. Não estão. Porque são displicentes, são irresponsáveis. Olha o que a palavra diz a esse respeito. Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 11, do qual, ou seja, de Jesus, muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, Paulo tinha muito que dizer ainda para a igreja, né? Mas ele não podia dizer para determinados membros daquela igreja, porque eles eram meninos. Coisas que para eles seriam de difícil interpretação, porque eles se fizeram negligentes para ouvir, não valorizaram as coisas que eram ditas. Isso é negligência. Não prestar atenção, não estar atento ao que está sendo dito, ao que está sendo ensinado, às prioridades. Certo? É aqui que se forma um menino inconstante. Olha só, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento ou alimento, porque eles eram meninos inconstantes. O cara que se torna inconstante, ele nunca deixa de ser menino. Nunca deixa de ser menino. Ele nunca poderá receber algo mais forte. Por conta da sua negligência, a mente dele não evoluiu para compreender coisas simples. Para eles, coisas simples serão difíceis, porque olha, do qual muito temos de dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. O negligente, tudo que vai ser dito para ele é de difícil interpretação. Por quê? Porque, por ele ter sido negligente, não ganhou maturidade o suficiente para a compreensão. Entenderam? Muitas pessoas que congregaram comigo, eu disse para elas, olha, tem coisas que agora eu digo e vocês não aceitam, que lá na frente vocês vão sentir na pele e vão entender o porquê eu disse. Versículo de número 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Mas o mantimento sólido ou alimentação sólida é para os maduros, os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos, os seus entendimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O menino inconstante não tem essa capacidade, porque ele é negligente. Então, ele é vulnerável, pode ser levado por todo o vento de doutrina, por aqueles que induzem ao erro,
por aqueles que enganam fraudulosamente. O menino, ele busca melhoras. O menino, ele é soberbo. E o soberbo, ele é focado em algo que ele julga ser melhor para ele. Ele não tem uma visão ampliada, global. Ele é focado, ele é centralizado em uma coisa só. Ele ambiciona mudanças locais, em pontos que ele mesmo determina. E não mudança integral. Vocês estão entendendo? Ele quer melhorar em alguns aspectos. Ele não quer uma mudança integral. Mudança é conversão. Mudança requer sacrifício. Mudança requer renúncia. Abrir mão de ambições, de desejos, de sonhos e até mesmo da própria família, de pessoas. Tem muita gente hoje melhorada pensando que vai ter salvação, mas estão condenadas. As melhorias, elas tendem a desfocar a pessoa. A melhoria, aqueles que buscam melhorias, eles tendem a se consolar com coisas mínimas e negligenciar as necessárias. Eles acreditam ser salvos por fúteis melhorias, mudanças, locais, mudanças em determinados aspectos, e não em sua realidade, em todo o seu ser. E aí é que mora o perigo. Tem uma igreja composta por pessoas melhoradas, mas aonde está a igreja composta por pessoas mudadas? Tem igrejas compostas por pessoas convencidas, mas aonde está a igreja composta por pessoas convertidas? Onde está? Existem igrejas com dias e horários específicos de culto, mas onde está a igreja composta por aqueles que cultuam o Senhor com a sua vida, com a sua existência, oferecendo-se em sacrifício ao Senhor? Onde está essa igreja? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você busque conversão, mudança, e não se deixe enganar pelas melhorias. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.